Eu sou a Sheila Peruzetto e ajudo mulheres a terem uma vida mais equilibrada. Hoje o tema é: será que eu tenho talento? A gente tem uma cultura de não valorizar os talentos das pessoas. E muita gente acha que não tem talento. Eu vi uma pesquisa que me deixou muito chocada. Só 20% das pessoas que trabalham, dos funcionários, acham que os seus talentos são usados. 80% das pessoas que trabalham hoje acham que os seus talentos não são usados no seu trabalho. Gente, é muito triste, né? Isso tá na fonte do livro Descubra Seus Pontos Fortes. É muito forte isso, não é não? Da onde vem isso em nós? Por que a gente não tem uma cultura que possibilite os nossos talentos? Só 20% das pessoas usarem os talentos no trabalho, outros 80% sentir que não usam o seu talento no trabalho. Eu achei isso muito forte, porque muitas vezes a gente pensa assim de talento. A gente tem uma mística de talento. Aí a gente acha que as pessoas famosas ter uma veia artística, então elas pintam muito bem, ou elas cantam muito bem, ou elas tocam muito bem, ou elas interpretam muito bem. A gente chama elas de pessoa, ela é muito talentosa. E às vezes dificilmente você vê uma pessoa que é de um trabalho mais simples, você fala, ela é talentosa. Então, uma pessoa que faz limpeza, por exemplo, você não fala assim, nossa, ela é tão talentosa para fazer limpeza. E aí a gente criou um modelo na nossa mente de que essas pessoas que se destacam nesses trabalhos artísticos que são as talentosas. E aí a gente fala, nossa, tinha até programa, né, show de talentos. E o show de talentos eram pessoas cantando. Então você acha que pessoas que cantam bem, que interpretam bem, que se comunicam bem ou faz alguma coisa nessa área, pintam, cantam, que essas pessoas são talentosas. Elas são talentosas naquela parte, mas todos nós somos talentosas. Então, Sheila, mas o que é esse talento? Então eu gosto de desmistificar. Talento não é essa coisa artística. Talento não é essa coisa artística. É algo mais do que isso. Porque se todos nós temos, e eu não sou artista, você é artista? Tem algum artista aqui? Música, dança, interpretação, tem alguém aí assim? Então aí você não é talentoso porque você não tem esse tipo de talento nessa área? Então não é assim, ó. Então talento, o que é um talento? É todo padrão de comportamento, sentimento ou pensamento que você pode usar produtivamente. Sheila, como assim? Então é todo padrão recorrente, tá? Então algo que você tem muito forte dentro de você, de comportamento, pensamento ou sentimento, que você possa usar isso de uma forma produtiva. Então isso é um talento. Então, eu gosto muito dessa definição de talento, está lá nesse livro Descubra Seus Pontos Fortes, fica a minha dica aí de leitura, se você quiser saber mais de talento, lá ele tem essa abordagem que eu gosto muito, muito. Eu até uso no meu curso muito dessa abordagem, porque eu acho que isso somos nós, réis mortais, não é? As pessoas do cotidiano que têm talento, mas não são dessa parte artística. Sheila, mas o que é isso? Vamos entender. Você pode ter um talento, empatia muito alto. Aquelas pessoas empáticas que se colocam muito no lugar do outro. Tem o talento, empatia muito forte. E aí, como que eu posso usar isso produtivamente? Você pode ter um trabalho onde a empatia possa ser exigida de você. Então, imagina uma pessoa que é vendedor, que tenha uma empatia alta, não é bacana? Um professor que tenha empatia alta, vai ser um professor que se coloca mais no lugar do aluno. Imagina uma pessoa, eu vou dar um exemplo, eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ela tem empatia muito alta, e ela foi trabalhar na área de reclamação ao cliente. Pensa, gente, que é lugar para você ser mais empático do que numa reclamação ao cliente. Por quê? O que você precisa? Entender o lado do cliente, entender o lado da empresa e fazer esse meio de campo aí.
não é? Então, assim, olha que legal que fica você com o talento e empatia trabalhando nessa área de reclamação ao cliente. Você consegue fazer essa ponte muito bem, porque você vê o lado do cliente e vê o outro lado. Então, empatia é um talento. Sabe que pessoas, um outro tipo de talento que às vezes a gente não pensa, pessoas competitivas. Competitividade é um tipo de talento, sabia? Você percebe que tem pessoas mais competitivas e menos competitivas? Pessoas que gostam de competição e pessoas que não gostam. Eu sou do tipo que não gosto de competição. Meu talento competição é um dos últimos. Não gosto de competição, mas tem gente que gosta de competir. E isso pode ser produtivo no quê? Sheila, mas como que eu uso o meu talento, se eu tenho, né, se eu gosto desse negócio de competição, no que ele é produtivo? Então imagina que você é um vendedor e trabalha numa empresa que você é ranqueado. Sabe quando tem o ranking? 1, 2, 3 e o melhor vendedor coloca o ranking 1, 2, 3, 4. Isso super estimula quem tem o talento competitividade. Por quê? Porque ele quer ser um dos primeiros do ranking. E tem gente que não tá nem aí pro ranking. Colocou o ranking lá, ai gente, que bobeira, que coisa, não tô nem aí para esse ranking. Mas quem tem esse talento, competitividade nato em si, gente, vê um ranking. É tudo que essa pessoa quer. Por quê? Porque ela quer estar em primeiro lugar lá no ranking. Então tem gente que tem esse talento competição muito forte. Então isso, um talento desse, imagina, você não tem esse talento e você é um esportista que vai para as Olimpíadas. Você pensa assim, ah não, o importante nas Olimpíadas é participar. Não, o importante é que eu estou aqui nas Olimpíadas. É assim que os atletas estão lá? Ou eles estão com a gana de vencer? Não é? Eles estão com aquela coisa de vencer. Ele tem que ter um atleta, esse talento, competitividade forte, aguçado. Porque é isso que dá o gás. Ele quer ser o primeiro. Ele quer ganhar. Então, assim, e eu para competição sou péssima. Não gosto, não acho bacana. Não, eu sempre fico com dó de quem perde. Então, assim, eu não gosto de talento competição. Não é o meu ponto forte. Mas quem tem... é muito legal, porque isso ajuda muito em vários tipos de trabalho. Legal? Um talento assim? Outro talento. Estou falando alguns talentos que as pessoas às vezes não percebem que são talento. Outro talento, carisma. Porque eu não falei lá que talento é todo padrão de comportamento, padrão recorrente, né? Que você tem muito de comportamento, pensamento ou sentimento que você pode usar de uma forma produtiva. Então, assim, imagina uma pessoa que tem carisma. Carisma é aquela pessoa que ela entra em contato, ela não tem problema nenhum de fazer o primeiro contato com a pessoa, puxar uma conversa, estar lá e puxar um diálogo, uma conversa, ela não tem problema nenhum com esse primeiro contato, com esse primeiro quebra-gelo, com essa coisa. Agora você imagina um vendedor que tem talento carisma, que ele tem que ser aqueles vendedores de porta em porta. Eles têm, sabe que vende aquele catálogo e ele tem que chegar até a pessoa e quebrar o gelo. E sim, quem tem talento carisma, vai embora, gente. Vai e quebra esse gelo e chega. Já viram aqueles propagandistas médicos? Que eles têm que bater no consultório e contra todos que estão lá e entrar. Então, são pessoas que têm esse talento carisma, se elas têm isso natural delas. Então, elas não têm problema com esse primeiro contato. E tem gente que quer morrer com esse primeiro contato. Do tipo assim, não consigo quebrar. Até eu chegar, a pessoa precisa chegar primeiro, aí eu desenvolvo e desenrola, mas eu já chegar aí, já conversando com todo mundo, já fazendo amizade com todo mundo, tem gente que isso é muito natural. E tem outras pessoas que isso não é natural. Então, tudo aquilo que é natural, e você faz isso repetidamente, você tem esse comportamento repetidas vezes, isso é um talento em você. E aí você conhecendo, você usa ele numa forma produtiva e você gera muito mais resultados. Só que, o que acontece? Nós não fomos estimulados desde pequenininho a uma cultura de talentos.
Infelizmente, sabe o que aconteceu conosco lá atrás na escola? Vê se aconteceu isso aí com vocês, vocês me falam. Você tá lá e aí você gosta de português e detesta matemática. E aí o que acontece? Você tem nota boa em português e nota ruim em matemática. Aí a sua mãe vai lá na escola, tal. O que acontece? O que falam de você? Ah, ele é péssimo em matemática, você precisa melhorar em matemática, precisa não sei o que em matemática. E barana, aí a sua mãe o que faz? Pega no seu pé para estudar matemática e fica lá pegando no seu pé, na sua cola. Por quê? Porque matemática é o seu ponto fraco. Não é algo que você tem como ponto forte. Aí você vai para aula particular de matemática. Todo mundo fica martelando você em matemática. E aí o que acontece? Cria na sua cabeça que você tem que ser estimulada naquilo que você é fraco, não naquilo que você é bom. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma mãe que tem um filho que tira 10 em português, 9 em história, 7 em inglês e 2 em matemática. O que vai acontecer com essa mãe? E com a escola? O que vão fazer com essa criança? Vão estimular ela no quê? No português que ela tirou 10, na história, no inglês? Ou vão massacrar ela na matemática que ela tirou 2? O que acontece na prática quando você é ruim numa matéria? Ó, você tem que ralar naquela matéria. E aí a professora liga, e todo mundo liga, e você pega a aula de reforço, massacram a gente. Então, o que acontece? Aí você tem que ser bom naquilo para você poder passar de ano, porque ficam focados naquilo que a gente tem de ruim. Então, pensa que a escola, gente, coloca 40 alunos diferentes numa mesma sala de aula, porque essa é a cultura que a gente vem, tá? Então, que é uma cultura que não potencializa os nossos talentos desde pequenininho. E o certo é potencializar os nossos talentos desde pequenininho. Mas vão criando crenças na nossa cabeça desde pequenininho. Ó, visualiza comigo. Coloca numa mesma sala de aula 40 alunos diferentes. Totalmente diferentes um dos outros. E querem o mesmo desempenho dos 40. Então, você coloca lá uma média. Todo mundo tem que passar com média 6. Então, todo mundo tem que ser 6 em todas as matérias para você passar de ano. 6 ou 7, né? Para você passar de ano. Só que tem matérias que você gosta e matérias que você tem a inteligência mais desenvolvida, que é o seu ponto forte. E aí, ó, você arrasa. E tem matérias que você não é tão bom, que você nem gosta tanto assim. E aí te massacram para você ser bom naquilo que você não é de natureza. E aí isso cria uma crença na sua cabeça e na de todos nós na sociedade, que você tem que sempre melhorar aquilo que você é ruim. Por isso que você acha que você não tem talento. Porque nunca ninguém olhou para aquelas notas altas, falou assim, uau, como você é bom em português, em história, nossa, arrasou. Poxa, você não é tão bom em matemática, mas dá uma estudadinha só para passar de ano. Vamos lá, estuda, mas ó, eu vou te comprar mais livros para você ler de português, eu vou te estimular, sabe? Então coloca em cursos, mais cursos de idioma, porque percebe que a pessoa gosta de idiomas, compra mais livros, lê mais histórias, porque afinal a criança gosta de português, ela gosta de histórias, ela gosta de ler. Mas o que acontece normalmente? Ah, você já é bom mesmo, não faz mais do que a sua obrigação e vamos tacar pau na matemática, que você é ruim. Então cria essa crença em casa. Em casa, na escola, em todos os lugares. Então, assim, às vezes em casa, os pais ficam falando para as crianças também o que elas fazem de ruim. Então, você não faz isso certo, você não faz aquilo certo, você não faz nada certo, olha, você deixou as coisas jogadas e não sei o que, você é desorganizado mesmo, você não sei o que. Então, fica só criticando a criança, só falando os defeitos, as não qualidades da criança. E aí o que cria na cabeça da criança, que vira o que a gente crê, né? Eu falo que todas as crenças a gente adquire lá atrás,
Mas graças a Deus a gente pode mudar, então é isso que eu quero, que você mude isso. Que o que acontece? Você cria uma crença lá atrás de que, poxa, eu tenho que melhorar, eu sou muito ruim, a minha mãe só fala que eu sou ruim, comparar com os irmãos e o amigo, então, que aí piorou, porque aí você fala, ó, tá vendo, seu amiguinho sabe, não sei o que, olha, seu irmão deixa o quarto arrumado, e você não, ou no seu... E aí começa a se comparar, então, quando compara, você é sempre o pior da comparação, não é? Porque aí a pessoa te compara, não te elogiando, mas você é sempre o pior, e você acaba achando que você é ruim em tudo. Então, que você não tem talento. Por isso que as pessoas adultas vêm para mim e falam, Sheila, mas eu não tenho talento. Por quê? Porque nunca ninguém estimulou ela no talento. Nunca ninguém falou para ela o que ela faz de bom e falou, olha, bacana, nossa, você é muito simpática, nossa, olha, você fala muito bem com as pessoas, que bom. Mas sabe o que acontece com criança comunicativa e falante? A mãe fala, para de falar, menina. Você fica falando com todo mundo aí, não pode falar com estranhos, sabia que não pode falar isso? Fica quieta, entendeu? E aí o que a criança acha, que ela ser comunicativa, né, que ela tem esse talento, carisma, de ir falar, conversar e querer fazer um monte de amigo, isso é ruim. Então ela não acha que isso é um talento dela, ela acaba achando que isso é um defeito. Eu já atendi várias pessoas que o talento dela, que ela tinha de nato, ela achava que era um defeito. Ela ser falante, principalmente os falantes, gente. Pessoas comunicativas, carismáticas, assim, que gostam de falar. Aí, como elas são na classe de aula, falantes, e a professora consegue lidar com uma criança falante e chamando a atenção de todo mundo, não. E aí briga com essa criança, aí fala, aí a mãe vai para a escola, falam para ela, olha, ela não para de falar, ela não para quieta, ela não sei o que lá, por quê? Porque a escola precisa dos 40 numa mesma caixinha, porque ela precisa passar o mesmo conteúdo para pessoas diferentes e todos têm que ter o mesmo desempenho, tá? Então, assim, e aí, quando a criança chega em casa, essa que é falante, extrovertida e fala com todo mundo, filha, você não pode ser assim, você não pode ser assim, você não pode falar com todo mundo, ó, não pode falar com os estranhos, ó, você precisa ficar quieta, baraná. E aí ela acha que ser comunicativa, ser carismática é um defeito, e isso é um talento. Nós temos uma cultura de focar no erro, focar nas críticas, focar no ruim, né? Assiste um noticiário, vê se as pessoas estão elogiando e mostrando as coisas boas que estão acontecendo. Quantas coisas boas acontecem, quanta gente boa tem por aí. Aonde que a gente foca? Só na desgraça, só no que é ruim. Então, onde os pais focam só no que a criança está errado. Por quê? Porque ela quer que a criança se desenvolva. Então, o que eles pensam? Vamos focar no que está errado. Aí você vai para a empresa, o que a empresa faz? A mesma coisa que a escola faz. Ah, ele não é bom nisso, a gente treina para ser bom nisso. Então, foca-se muito no ponto fraco da pessoa, como um ponto de melhoria. Eu trabalho no ponto conhecer o seu talento, conhecer o seu ponto forte, e aí você vira excelente, e aí você deslancha naquilo que Deus já te deu como um talento para você. Só que muitas vezes o seu olhar no seu talento tá vendo ele como um defeito, tá? Eu vejo às vezes pessoas que têm o talento da organização, gostam de coisas muito organizadas, muito certinho, eles são metódicos, não sei o quê, e aí as pessoas taxam ele como chato, né? Ah, é um chato, quer tudo certinho, quer tudo arrumadinho, quer tudo não sei o quê. Aí a pessoa se acha que isso é um defeito, que o mais legal é você ser relaxado, não ser aquele certinho. E qual é melhor, gente? Você ser mais despojado ou ser o certinho? Não tem melhor igual, só somos diferentes. E aí, o que acontece? Você tem que usar esse seu organizado, esse seu metódico num trabalho que propicie isso para você. Aí isso vai ser o seu melhor, não é? E o mais relaxado, mais não sei o quê, que tenha um trabalho que propicie isso para ele. Então, assim, cuidado. O que você tem que perceber agora? Nas suas crenças limitantes. O que te massacravam? O que você fazia desde pequenininha? Como que você era?
Então, assim, começa a perceber se te massacravam pelos seus pontos fortes, por aquilo que era o seu talento. Poxa, eu era muito comunicativa, eu era muito falante, ou não, eu era mais reservada, e as pessoas queriam que eu falasse mais, não é? Porque às vezes os nossos pais querem o melhor de nós, mas às vezes eles focam no ponto errado nosso. Eles focam naquilo que a gente tem de ruim. E esquecem de exaltar, esquecem de falar. Então, assim, gente, como trataria, então, essa criança muito comunicativa, que fala demais? O que você fala para ela? De vez fala, para de falar, menina, você fala demais, você não sei o quê. Chega para a criança e fala, olha, eu sei que é muito legal falar. Isso é muito legal em você. Você vai longe assim, comunicativa, continue sim falando com as pessoas, porque às vezes, gente, sabe por que a gente perde network? Porque falaram para nós lá atrás, nunca fale com estranhos, não fale, não converse com quem você não conhece. Aí a pessoa se trava e não consegue depois nem fazer network, porque ela tem medo de falar com outras pessoas. Por quê? Porque foi falado para ela lá atrás. Aí você não sabe porque ela é travada no network. Porque os pais ou a escola travaram ela lá atrás. Então, o que você tem que falar para uma criança que é comunicativa? Poxa, muito legal. Nossa, olha como você se expressa bem. Eu sei que você se expressa bem. Eu sei que você fala muito bem. Filha, isso é demais, é muito bom. Só que tem tempo para todas as coisas, filha. E na escola, infelizmente, você vai precisar prestar atenção na professora. Então, lá naquela hora que a professora está falando, você deixa ela falar. Quando você for pro recreio, fala com todo mundo mesmo, faz peça de teatro, faz o que você quiser. Mas quando você tá lá com a professora, é hora de você ficar quietinho. Depois, quando você vier aqui em casa, a gente faz brincadeiras, faz tudo para você falar. Então, assim, monta lá um teatrinho, se a criança gosta de teatrinho, bate palma para a criança. Faça isso, só que fale para ela que naquele local isso não é adequado. Okay? Então, quando a professora fala, então não é que ela é ruim, ela fala demais e ela é ruim por isso. Não, isso é ótimo. Só que eu gosto muito do só que quando a professora tá falando, você, fecha a boquinha, deixa a professora falar para você aprender. Depois que você aprendeu, aí você fala, ensina os seus coleguinhas. Quando você chegar aqui em casa, a mamãe quer saber tudo e deixa essa criança falar, gente. Falar em casa, porque às vezes as mães em casa fica quieto, você fala demais, não te aguento falar, você entende? E aí, o que é para ser um talento muito nato, a mãe mesmo corta, tá? Então, parênteses aí para as mães, vejam nos filhos o que eles têm de bom e foquem no positivo deles. Fazendo o meio de campo que também não dá para falar a toda hora, tudo isso é regras da vida, de convivência. Então, quando o professor está falando, você fica quieto. Então, fiquem de olho em vocês. Gosto sempre de falar que é uma coisa real, tudo veio de crenças lá de trás. Então, assim, quando você tem essa pergunta, será que eu tenho talento? Tem que ser ao contrário, eu tenho talento sim, eu só ainda não sei qual é e como eu torno ele produtivo, tá? Então, assim, não é que eu não tenho, você tem, você pode ter sido abafada nele por conta de todas essas crenças, de todas essas coisas da nossa sociedade, que infelizmente a gente não tem um sistema que nos propicia vivermos os nossos talentos. Não tem um sistema de escola, salvo raras exceções, que propicia isso, da gente viver na individualidade, o nosso melhor e saber, poxa, essa criança é boa nisso, então vamos desenvolver nisso, essa é naquilo. Então, nós não temos um sistema assim que olha o indivíduo e desenvolve neles essas habilidades, né? Se coloca todo mundo lá e todo mundo tem que se virar nos 30 para passar de ano, enfim. Então, aí cabe aos pais ver isso e ir colocando. Poxa, então ele é comunicativo, ele é assim, então vamos colocar num curso de teatro. A outra é... Só que o que acontece? A mãe não faz comunicativo ir num teatro, porque ele já é, entendeu?
Então já é comunicativo, então eu não coloco no grupo de teatro. Eu coloco no grupo de teatro o reservado, para ele tentar ficar mais comunicativo, entendeu? E aí é isso o nosso erro. Por quê? Porque o reservado, ele não quer estar no grupo de teatro. Quem precisa estar no grupo de teatro é o comunicativo. Por quê? Vamos pensar assim, ó. Você tem duas pessoas adultas que uma tem um talento comunicativo muito forte. Ela gosta de falar, ela gosta de desenvolver, ela gosta de fazer palhaçada, não sei o quê. E você tem uma pessoa muito tímida, né? Muito tímida, muito reservada, né? De poucos amigos, tal. E você coloca essas duas pessoas numa aula de teatro. Qual vai se dar melhor na aula de teatro? A mais comunicativa, fanfarrona, que conta piada para todo mundo e gosta de encenar, sabe aquela que faz a piada já encenando? Ou aquela mais reservada, mais de boa? Quem vai se dar melhor? A comunicativa, porque já é nato nela. E aí o que acontece? O outro tímidozinho lá vai melhorar? Vai, mas ele vai melhorar um pouco. Já o outro vai melhorar muito mais, muito mais. Então, se você quer ser excelente, pratique os seus talentos e faça curso na área da zona de pontos fortes seu, porque aí você tem um grau de excelência. Não na área que você não é bom, porque na área que você não é bom, você vai fazer o curso e você vai ficar mediano. Naquilo que você já tem de talento, de ponto forte, você faz o curso e você fica top, você fica excelente, tá? Por isso que é importante você conhecer, porque muitas vezes, como a gente tem aquela mentalidade, então eu sou ruim, eu tenho que fazer algo para melhorar. Não, se você é ruim, não faça curso naquela área que você é ruim, faça cursos na área que você é bom. Então, assim, qual é o jeito errado de eu me desenvolver nos meus talentos? É isso, você fazer coisas que você não é bom para tentar melhorar. Por quê? Porque conhecimento e técnica não gera talento, tá? Muitas pessoas falam, você pratica que vira um talento. Não vira, gente, não vira. Pega esses dois exemplos que eu te falei, do tímido e da pessoa muito comunicativa numa aula de teatro e depois vai aprimorando esse teatro nela, vai aprimorando. Vê como vai ficar. Quem vai se destacar sempre é a pessoa comunicativa. O outro vai melhorar, mas vai ficar numa média, tá? E numa média para baixo, tá? Então, assim, cuidado. Então, o jeito péssimo de você tentar achar talento e melhorar o seu talento é você fazer coisas, cursos, conhecimentos, na área que você é ruim. Esse é o pior jeito, porque conhecimento e técnica não vira um talento, tá? Eles aprimoram, eles te ajudam a ficar melhor. Mas se você não tem o talento nato dentro de você, isso não vira um talento. Muitas vezes vira um martírio para a pessoa, porque ela começa a pegar tanto conhecimento, tanto não sei o quê, e não vira. Vou te dar um exemplo próprio meu. Minha mãe queria que eu tocasse piano. Então, o que ela fez comigo? Ela não tocou piano e aí quis que eu tocasse piano. Então, o que ela fez? Me matriculou na aula de piano. Eu fiz, acho que foi 8 ou 9 anos de piano. Pergunta se eu toco piano bem ou se eu gosto de tocar piano. Fiz 8 anos de piano. Não gosto. E não toco bem. Já eu tinha um tio meu que ele tirava músicas de ouvido. Ele tinha um talento musical, ele tinha uma inteligência musical muito apurada. Ele ia na minha casa, ele tipo assim, ele nem sabia que música eu estava tocando, ele tocava, ele virou maestro. Então assim, imagina ele 8 anos estudando música. Ele arrebentou, entendeu? Arrebentou, ele virou maestro. Enfim, por quê? Porque ele tinha essa inteligência musical aguçada. Eu não tinha, e por mais que eu estudei, que eu tinha as técnicas, eu era uma mediana lá, sabe?
Porque imagina, se eu tivesse gostado, eu tava com uma professora ótima. Tinha um piano maravilhoso na minha casa, que eu me desfiz faz poucos anos dele, porque eu tinha até uma consciência pesada de me desfazer do piano. Por quê? Porque eu não gostava. E era algo que eu ia, treinava e não virava. Então, assim, não adianta conhecimento e técnica sem um talento de fundo, você só fica mediano. Então, esse é um jeito péssimo de desenvolver talento, né? Só pegando o conhecimento e a prática. Ah, Sheila, mas funciona conhecimento e prática? Funciona, você vai melhorar. Mas você nunca vai ser excelente só com isso, tá? Outro jeito péssimo de você desenvolver o talento é você se comparar com outros, tá? Então, às vezes, você tá até na zona de pontos fortes, aí você olha um que já adquiriu técnica, conhecimento, já tá anos-luz lá na sua frente. Então, você tá começando agora, vamos supor, você começou a dar palestra, tá? Então, você tá começando agora a dar palestra, você gosta, você se comunica bem, isso te faz bem, baranã, você sente. Aí, daqui a pouco, você olha e vê um cara que dá palestra e dá cursos que já faz isso há 20 anos. Quem vai ser melhor? Provavelmente esse cara que fez cursos, adquiriu técnicas e já faz isso há 20 anos. Aí você se compara com ele e você se acha menos talentosa. Então, comparação é péssimo, estraga o talento, mesmo que você tenha. Por quê? Porque você sempre vai se sentir menor e aí você vai achar que talvez não tenha, mas o que aconteceu com ele? Às vezes ele teve mais conhecimento e mais técnica, porque por mais que você tenha o talento, se você tiver mais conhecimento e mais técnica, aí você vai ficando cada vez mais excelente naquele talento. Então, às vezes, essa pessoa que você está se comparando, ela só adquiriu mais conhecimento e mais técnica, ela já tinha o talento adjacente nela, e aí ela decolou. Só que você ainda não adquiriu mais conhecimento e mais técnica, mas você tem aquele talento, tá? Então, cuidado, comparação é péssimo. Eu falo que é uma maneira péssima de você matar o seu talento. Então, eu falo que comparação, você acaba com o seu talento. Quando você se compara nesse sentido, se sentir menos, que é o que faziam com você lá na infância, te comparando com seu irmão, com o primo, com alguém da escola. A professora fala, tá vendo, o Joãozinho é bom em matemática e você não é. Não é? Ou a sua mãe, olha, o seu irmão desenvolve tão bem em matemática e por que você não? Né? E aí você vai ficando com ranço da matemática, não é não? Aquele coisa, né? E aí você tem que estudar aquilo, e aí você leva isso para a empresa, que assim, você cria isso dentro de você, não, eu tenho que sempre me aperfeiçoar no que eu não sou bom, porque isso é um ponto de melhoria. Aí você vai para a empresa e fica trabalhando só nos seus pontos fracos, às vezes você fazer o contrário. Então, assim, como que é o jeito certo, Sheila? Eu descobri os meus talentos, e eu fazer tudo para adquirir mais conhecimento e mais técnica na área de zona de pontos fortes meu. Quando você une, você pega o que você já tem de bom, estuda mais a respeito, adquire mais técnica a respeito, você vai melhorar muito esse seu talento. Então, lembra da comunicativa e a não comunicativa lá que fazia o teatro? Então, assim, imagina se é uma pessoa que ela já conta piada muito bem, que ela já gesticula, que ela vai fazer um curso de teatro, concorda que aí ela vai aprimorar isso muito mais e ela vai ficar muito melhor nisso. Por quê? Porque ela tá na área da zona de pontos fortes dela, na área de talentos dela. Então, quanto mais conhecimento ela adquirir nessa área, quanto mais livros ela ler nisso, quanto mais técnicas ela tiver, melhor ela vai ficar. Então, assim, não é porque a pessoa tem o talento que ela não precisa aprimorar. É aí onde ela precisa aprimorar. Então, não o contrário. Não você fazer cursos e coisas para aprimorar algo que você não tem bom. O que você tem que fazer, então? Se une. Por isso que a gente forma um corpo. Nós não somos todos iguais. O que você não tem, você se une com uma pessoa que tenha. E aí isso você forma. A palavra de Deus fala que a gente forma um corpo. O que é esse corpo? É cada um com os seus talentos. O que é uma boa equipe? Cada um com os seus talentos diferentes, juntos no mesmo processo. Então, um vai ser bom para vender, o outro vai ser bom para fazer a parte
burocrática da venda, o outro vai ser bom para fazer o projeto e o design do produto e bananã, o outro vai ser bom na divulgação do produto, na área de marketing. Concorda que cada um na sua área, um ajudando o outro, é isso que a gente tem que viver e não achar que a gente vai dar conta de fazer tudo sozinho. Isso é um grande erro também. Por quê? Porque cada um de nós tem um talento diferente. Quando você se une com pessoas que têm outros talentos complementares ao seu, gente, isso é tudo. Então, assim, poxa, essa pessoa reservada, se ela se une com essa pessoa mais comunicativa num projeto, com certeza essa pessoa mais reservada tem outros tipos de talento, ela deve ser mais organizada, mais sistemática, que ajuda essa pessoa comunicativa a seguir. Nós precisamos nos entender primeiro. E depois, quanto mais a gente vai se conhecendo, gente, quanto mais a gente vai entendendo quem nós somos, mais a gente entende o outro e mais a gente valoriza o outro. Eu nunca vi pessoas que faz tudo bem, porque tudo é muita coisa. Pessoa que sabe vender, que sabe fazer as planilhas, que sabe não sei o que sabe não sei o que, eu acho muito. Tem quem saiba tudo, alguma coisa não vai estar na sua área de zona de pontos fortes. Fala que a gente não tem um talento só. Eu estou falando aqui de um para ser mais didática, mas nós não somos bons em um só. A gente tem vários. A gente pode estar num trabalho onde eu tenho vários dos talentos que o meu trabalho percebe. Então, às vezes eu sou bom em N coisas no meu trabalho. E ok. Fica de olho nas críticas. Se você se acha bom, e se você acha que faz tudo bem, esse negócio, gente, tá valendo. Tá valendo. Não critica, porque quem critica vai ver os resultados de quem te critica. Não são nem metade dos seus. Então, fica de olho. Eu falo que tem as pessoas que a gente deve receber as críticas, as pessoas que a gente ama, que nos ama. Normalmente o nosso cônjuge vai nos falar, e aí é uma boa pessoa para você perguntar. Amigos que você sente que te amam vão falar e você vai poder ouvir bem. Às vezes pai, mãe, se for assim, honestos e bom com você, porque do resto não dê ouvido às outras críticas. Porque às vezes as pessoas estão com dor de cotovelos. Tá? Então perceba, às vezes você está num trabalho que muitas coisas que você faz lá realmente tem os seus talentos, porque a pessoa não tem um talento só, gente, ela tem muitos, né? Então ela não é só comunicativa, ela tem mais um conjunto de talentos. No curso Desperte Seus Talentos, a gente fala muito desse conjunto de talentos, porque a gente não tem um só. Então você pode ser sim, pode fazer N coisas no seu trabalho, ser bom e ser feliz com isso. Pare com as críticas aí, já que você faça mesmo, ok? Perceberam o jeito certo, então? Quando você percebe que você é bom em alguma coisa, adquira mais conhecimento e mais técnica no que você é bom. Não adquira mais conhecimento e técnica para melhorar o que você é ruim. Se una com pessoas boas no que você não é tão bom, porque isso vai te dar muito mais prazer e vai ser muito mais leve a sua vida. Se una com aqueles que encaixam assim com você, sabe? Que tem aquilo que você não tem e vocês vão longe juntos. Então, se aprimore sempre na sua zona de pontos fortes, na sua zona de talento. Então, nós vamos fazer o contrário do que a escola fazia com a gente, tá? Então, se você era ruim em matemática e bom em português, você tinha que focar em matemática. Agora, o que você sabe que você tem que fazer? Você tem que focar no português. Então, você tem que ler mais. Você tem que fazer dessa área que você gostava mais e se aprimorando cada vez mais. Para quê? Para você ficar cada vez mais excelente nisso. Então, assim, a dica que eu dou para você: foque e adquira conhecimento e técnicas naquilo que vocês já são bons. Porque aí vocês vão ser top, vão ser excelentes e vão se destacar dos demais, tá? Pare com a cultura do mediano que tentaram nos colocar aí na escola, né? Que são os 40 todos iguais e que a gente tem que ter todas as mesmas notas para passar de ano. Não, no mundo aqui fora, no mundo do trabalho, na realidade da vida real aqui, quanto melhor você for
melhor você vai ser reconhecido, melhor bem pago você vai ser e mais feliz você vai ser trabalhando na sua zona de pontos fortes. Então, minha dica é: perceba quais são essas áreas que você gosta, que você faz bem, que você está acima da média, mesmo que seja um pouquinho acima da média nisso, foque nisso, adquira conhecimento nisso, adquira técnicas e você vai ver que vai ser muito mais fácil e você vai ficar muito mais feliz com isso.